Bom, hoje, gente, saiu um artigo assinado pelo presidente Lula no jornal americano The New York Times. O jornal americano publica o artigo assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é sobre ele que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O Brasil tem um grande desafio, não é trivial. Estabelecer um diálogo com o governo americano. Brasil, uma economia que é uma fração da economia americana, o que os americanos produzem em um mês, a gente precisa de um ano para produzir. E esse país, que comparado aos países emergentes nos últimos 30, 40 anos, tem um crescimento débil, é um crescimento de país grande, sendo que a economia brasileira não é pujante, sendo que a renda per capita brasileira não é nada admirável, país de economia média, que está entre as maiores economias do mundo pelo tamanho da sua população e das riquezas naturais e das capacidades, mas sem que extraia poder econômico da mão de obra que poderia ser muito mais qualificada se investisse em educação, se investisse em tecnologia, se investisse, mas consome o grosso do seu orçamento pagando conta, pagando taxa de juros, em função de uma dívida crescente. Pois esse país tem um desafio na relação com os Estados Unidos. E, ao contrário do que fizeram os chefes de Estado da maior parte dos países grandes e de economia graúda, o presidente Lula não buscou um contato efetivo com o presidente americano, que seguramente é refratário a um contato com o governo brasileiro, com o presidente brasileiro. Então, o presidente brasileiro resolveu encontrar uma maneira que ele entende ser alternativa de conversar com o governo americano. E ele começa o artigo dele, publicado hoje no jornal New York Times. Decidi escrever este ensaio para estabelecer um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos. Ao longo do artigo você vai ver que tudo o que o presidente brasileiro não está fazendo no artigo é estabelecer um diálogo aberto com o presidente dos Estados Unidos. Você vai perceber também ao longo do artigo que tudo o que o presidente brasileiro não faz é dirigir-se ao presidente contato com o presidente americano. Quem fala com o presidente americano é o presidente brasileiro. Isso, e fala com o presidente americano no contato direto, se quiser estabelecer um contato direto. Agora, escrever um artigo sugerindo que está tentando um contato, um diálogo aberto e franco, você vai ver que o artigo de jornal não é a melhor forma. Primeiro, porque não se conversam coisas importantes por meio de artigos de jornal, porque artigos de jornal são ou reflexões públicas para todo mundo, ou, nesse caso, mandar um conjunto de recados. A pergunta é para quem? Primeiro motivo. Segundo motivo, o jornal New York Times, ele é um jornal que se notabilizou, além do bom jornalismo, da credibilidade que ele tem, por um posicionamento crítico em relação ao Donald Trump. Na eleição em 2024, publicou um editorial em julho chamando o Trump de inapto para liderar, descreveu como um perigoso, como egoísta, como incompetente, como desonesto, como cruel, como corrupto. E esse foi o veículo escolhido entre os vários veículos possíveis para manter um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos. Essa foi a escolha do presidente brasileiro. E aí o presidente diz que a recuperação dos empregos americanos e a reindustrialização são motivações legítimas. Ele está se referindo sempre, o objetivo do artigo dele é falar sobre o tarifaço e sobre a relação Brasil-Estados Unidos pós-eleição de Donald Trump. E ele fala,
que o Brasil recebeu essa tarifa de 50% e ele gostaria de analisar e examinar, que ele examinou os argumentos apresentados pelo governo Trump para isso. Então ele disse que a recuperação dos empregos americanos e a reindustrialização são motivações legítimas. E escreve o artigo que o presidente brasileiro assina. Quando no passado os Estados Unidos levantaram a bandeira do neoliberalismo, o Brasil alertou de proteção social mínima, liberalização comercial irrestrita e desregulamentação generalizada, dominante desde a década de 1990, justifica para seus efeitos nocivos. Ver a Casa Branca finalmente reconhecer os limites do chamado Consenso de Washington, uma prescrição política de coposição brasileira, sugerindo que os americanos propunham no Consenso de Washington, que é um conjunto de recomendações econômicas elaboradas em 1989, o presidente americano era o George Bush pai, o presidente brasileiro era o José Sarney, e foi um conjunto de sugestões que envolvia o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, para conter a crise da dívida externa na América Latina, para conter a hiperinflação, para estabilizar a economia. E aqui Lula resume o Consenso de Washington a liberalização comercial irrestrita, desregulamentação generalizada e proteção social mínima, que definitivamente não é o Consenso de Washington. O Consenso de Washington, em seus principais pontos, propõe controle rigoroso dos gastos públicos para evitar déficit. Alguém duvida que isso é fundamental? Priorizar gastos públicos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Onde está o erro? Reforma tributária, da qual agora Fernando Haddad e Lula se orgulham de ter patrocinado. Taxa de juros positiva e moderada para estimular o crescimento e evitar distorções financeiras. Problemas? Câmbio livre e competitivo para estimular a exportação. Aonde é que está o defeito? Liberalização do comércio para redução de barreiras tarifárias para permitir o comércio. No campo da desregulamentação, que o presidente chama de generalizada, é eliminar a regulação que restringe a competição. É muito razoável. E segurança dos direitos de propriedade, para garantir proteção jurídica e propriedade privada. Qual é o problema? Aonde está o erro no Consenso de Washington? E aí fica o Consenso de Washington como se fosse uma piada. Mas, feito o comentário sobre o Consenso de Washington, o presidente brasileiro vai falando que os Estados Unidos não têm um déficit comercial com o Brasil, que é verdade, que nos últimos 15 anos os Estados Unidos acumularam um superávit muito expressivo nas relações com o Brasil, e vai dizendo qual é a taxa que ele entende ser a taxa média sobre os produtos brasileiros, os produtos americanos, e ele diz o seguinte: em função disso tudo, olha só como ele está propondo o diálogo. Ele assina: a falta de justificativa econômica por trás dessas medidas deixa claro que a motivação da Casa Branca é política. Você acha realmente razoável que tentar um acordo, uma aproximação, um diálogo aberto e franco, como diz o presidente Lula, passa por afirmar que a falta de justificativa econômica por trás das medidas deixa claro que a motivação da Casa Branca é política, ainda que a motivação da Casa Branca seja política? E ele escreve mais, assina: o governo americano está usando tarifas e a lei Magnitsky para buscar impunidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha a acusação. Como é que pode aproximar? Que orquestrou uma tentativa fracassada de golpe em 8 de janeiro de 2023 em um esforço para subverter a vontade popular expressa nas urnas. Lula está criticando Donald Trump em público. Ele está assinando um artigo num jornal de oposição ao governo Trump. E está usando esse espaço para criticar o presidente americano sob o argumento, aliás, sob o argumento de que ele gostaria de abrir um diálogo franco.
Ele reduz a motivação do presidente americano a uma decisão política e fala que Trump trabalha pela impunidade. Que se ele acusa o presidente americano de trabalhar pela impunidade, assinado por ele. Aí vem uma beleza. Tem orgulho do Supremo Tribunal Federal por sua decisão histórica na quinta-feira, que salvaguarda nossas instituições e o Estado Democrático de Direito. Vem cá, presidentes da República devem ter orgulho de decisões judiciais ou devem só aceitá-la? Se o Supremo tivesse decidido pela absolvição de Bolsonaro, Lula escreveria que tem vergonha do Supremo? É papel do presidente da República julgar o Supremo Tribunal Federal, apoiar o Supremo Tribunal Federal ou uma decisão do Supremo Tribunal Federal, comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Então ele diz, não se tratou de caça às bruxas. Ou seja, é tão absurdo o Donald Trump, ou quanto o Donald Trump lamentar a decisão do Supremo Tribunal Federal, ver o presidente da República festejando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem que festejar nem que lamentar, tem que silenciar. A decisão foi resultado de meses de investigações que revelaram planos para assassinar a mim, ao vice-presidente e ao ministro do STF. As autoridades também descobriram um projeto de decreto que teria efetivamente anulado os resultados da eleição. Quer dizer, Lula comentando com Trump via jornal o que estava sendo julgado. E ele continua a acusação. O governo Trump acusou ainda o sistema judiciário brasileiro de perseguir e censurar empresas de tecnologia americana. Essas alegações são falsas, ou seja, as alegações de Trump são falsas. Donald Trump é falso. Só faltou escrever que é mentiroso, que ele, chamá-lo de mentiroso. É útil para a relação dos dois países o presidente Lula dizer que as alegações de Trump são falsas? Quer dizer, o Lula abriu o texto dizendo que decidiu escrever um ensaio para estabelecer um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos. Essa é a melhor maneira de fazer isso. Aí ele fala, todas as plataformas digitais nacionais e estrangeiras estão sujeitas às mesmas leis no Brasil. Perfeito. É desonesto, ele chama o Trump de desonesto, é desonesto chamar regulamentação de censura, especialmente quando o que está em jogo é a proteção das nossas famílias contra a fraude, desinformação e discurso de ódio. De novo, é útil chamar uma posição como a do presidente americano de desonesta. Quando Lula falou assim sobre Chaves e Maduro, chamando os dois de desonestos, chamando os dois eventualmente de caloteiros, porque não pagam o que deve ao Brasil, é a sinceridade a marca do presidente Lula em relação a esses regimes totalitários? Aí ele escreve, assina, a internet não pode ser uma terra de ilegalidade onde pedófilos e abusadores têm liberdade para atacar nossas crianças e adolescentes. Claro, a internet não pode ser mesmo uma terra de ninguém, um espaço livre para a ação de pedófilos e abusadores, mas também não pode montar um sistema que cale as vozes que se opõem ao governo. E aqui um detalhe curioso, porque em 2004, o presidente Lula, incomodado com uma voz que se opunha ao governo, tentou expulsar um jornalista do New York Times. Acabou sendo contido pela ação da turma sensata que o cercava. Também não faz sentido algum imaginar que o presidente fala das redes sociais, regulação, e vai pedir apoio ao Xi Jinping para indicar alguém para ajudar a regular e regulamentar as redes sociais. Aí ele diz, quando os Estados Unidos viram as costas para uma relação de mais de 200 anos, como a que mantém com o Brasil, todos perdem. Não há diferenças ideológicas que impeçam dois governos de trabalharem juntos em áreas nas quais têm objetivo comum. E quando Lula escreve uma carta como essa, quem é que ganha com as relações bilaterais? Quanto que um empresário catarinense, ou cearense, ou gaúcho, ou paulista vai exportar mais graças a essa carta? E aqui vale a pena fazer essa conta. Essa carta facilita ou atrapalha as relações entre o Brasil e os Estados Unidos? Terminando de ler essa carta, Donald Trump fica estimulado ou desestimulado de conversar com o presidente brasileiro? Lula
nesse trecho que eu vou citar aqui, deixa de se referir ao Trump e passa a se dirigir ao Trump. Ele muda o texto. E lembra mais uma vez que no começo do texto ele tentou, né, estabelecer um diálogo, como ele disse. Ele diz: Presidente Trump, continuamos abertos a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos, mas democracia e soberania não estão em pauta. É óbvio que não estão em pauta. Por que frisar? Para ter um destaque, para ele colocar nas páginas oficiais, dizendo: Lula diz que dialoga com Trump, mas diz que a soberania é inegociável. Absurdo seria ele dizer que a soberania é negociável. Então, é um negócio muito curioso, porque, na verdade, esta carta, este texto, o que ele chamou de ensaio, ou um artigo que ele assina, a turma que o ajudou, a turma que escreveu, não estava escrevendo uma carta para o presidente americano, é evidente, porque não faz sentido algum dirigir-se ao presidente americano por carta, por artigo, por ensaio, publicado num jornal. Não faz nenhum sentido. Na verdade, esse texto é um texto dirigido ao povo brasileiro. Ou seja, essa é a verdadeira carta ao povo brasileiro, que o presidente assinou também em 2002, que na verdade não era uma carta ao povo brasileiro, era uma carta ao investidor americano, ao investidor estrangeiro, ao investidor internacional, mas pegaria muito mal falar carta ao investidor. Vejam só, vou trabalhar, e lá está escrito na carta ao povo brasileiro, em 2002, que ele vai lutar pelo superávit. Ele fala isso, que vamos ordenar as contas públicas e mantê-las sob controle. Olha só. Ele fala que a estabilidade e o controle das contas públicas são um patrimônio de todos os brasileiros. Ele afirma que vai trabalhar pelo superávit, coisa que ele não faz. Então, aquela carta era uma carta ao mercado, que ele intitulou Carta ao Povo Brasileiro. Agora esta é uma carta ao povo brasileiro, porque isso é uma peça de campanha. Porque conversa e diálogo com o governo americano, isto não é. Então, o que seria uma carta ao Donald Trump, um texto dirigido ao Donald Trump, na verdade é um texto para ser traduzido para o português e circular aqui como mais uma peça do discurso de soberania que finaliza o texto do presidente Lula. E com esse texto, ele definitivamente não consegue estabelecer, nem vai conseguir nenhuma aproximação com o governo americano, a não ser irritar o governo americano, que, se é o propósito, terá sido bem sucedido. Se é esse o objetivo, se é irritar o governo americano. O presidente Lula não tem que agradar o governo americano, nem nada. Mas o presidente Lula tem por missão, na diplomacia presidencial, assim como os diplomatas na diplomacia tradicional, fazer gestos que atinjam o objetivo proposto pelo gesto. O gesto é aproximar, decidir escrever esse ensaio para estabelecer um diálogo aberto e franco. Este texto estabelece um diálogo aberto e franco, ou é uma carta, um texto feito para espicaçar, chamando de desonesto, dizendo que não é verdade isto ou aquilo? Como que Donald Trump vai receber? Ele que já entende que enxerga Lula como um defensor do Irã no BRICS, entusiasta, um defensor da Venezuela, um defensor de Cuba. Alguém que fala contra o dólar, dia sim, o outro também. Então ele enxerga no presidente Lula um adversário. Aí vem o adversário e escreve um texto dizendo: sou seu adversário sim, porque seus argumentos são desonestos, porque o senhor está usando um argumento político, na verdade, travestido, na verdade, de argumento econômico, mas na verdade o seu objetivo é político, o seu objetivo é patrocinar a impunidade do meu adversário, tem orgulho da condenação. Por que ele fala isso? Então, é lamentável como peça de diplomacia presidencial, e talvez seja inovador como peça de propaganda antecipada.
usar palavras em inglês para atingir o mercado brasileiro e assim o eleitor falar, puxa, ele está tentando de tudo. Ele até escreveu no jornal americano, deu no New York Times, saiu lá, o presidente não é incansável. E escreveu. Mas perceba o sinal trocado. É uma carta ao povo brasileiro. Essa é a verdadeira carta ao povo brasileiro. Aquela que se intitulava Carta ao Povo Brasileiro era uma carta ao povo do mercado financeiro, carta ao investidor estrangeiro. E essa, a carta ao povo brasileiro. A primeira funcionou como uma peça de campanha e foi extraordinária, sem a qual talvez Lula não tivesse vencido as eleições. Essa é de se pensar se é a primeira peça de campanha mais clara, usando recursos, né, e usando o Estado e usando o espaço destinado ao presidente para sensibilizar o eleitor brasileiro, porque como peça de diplomacia, definitivamente, isso não tem muita serventia. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.